Oi, turminha abençoada de Rondonópolis. Meu nome é Carla, eu sou amiga do pastor Décio e da tia Fabi e estou aqui nas próximas semanas para conversar com vocês sobre a palavra de Deus e o que ela tem para dizer para a gente nesse tempo tão difícil que a gente está passando, né? De ter que ficar isolado, de ter saudade de brincar com os amigos e até de ir para a escola. Então, Deus, ele permitiu esse tempo porque ele quer nos ensinar. E nessas semanas a gente vai estar aqui juntinho aprendendo sobre a palavra de Deus. E a primeira coisa que a gente vai aprender é o seguinte: não tenha medo, tenha fé. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma situação que realmente nos dá medo. Às vezes a gente fica assustado, apreensivo por causa de um vírus muito perigoso, mas a gente precisa crer que o nosso Deus, ele é poderoso para vencer qualquer situação. Mas para isso a gente precisa ver tudo pelos olhos da fé. Fé é acreditar naquilo que a gente ainda não viu, mas que a gente tem certeza que Deus pode fazer. E aí, gente, eu digo para vocês que o mundo quer nos assustar. Quer que a gente passe por esse tempo com medo. Quer que a gente coloque esse óculos aqui, ó, e fique assustado com o coronavírus, com tudo que pode acontecer, porque situações que vão vir, porque não vai ter alimento. Então, o mundo quer que a gente fique com medo. Mas se nós não quisermos usar esse óculos, porque esse óculos não é tendência, a gente vai usar esse aqui, ó. Esse é o óculos que a Bíblia diz que a gente deve usar. O óculos da fé. Opa! Fé. Nós precisamos enxergar tudo isso que está acontecendo com os olhos da fé. Isso não quer dizer que a gente vai botar um óculos assim, né? Menos que a gente queira, porque eu acho até bem divertido. Mas isso quer dizer que a gente vai escolher ver as coisas do ponto de vista de Deus. Porque a palavra de Deus nos garante vitória sobre todas as coisas. Mas para nós vivermos essa verdade, nós precisamos de fé. Então escolha ver o mundo com os olhos da fé. Escolha ver o coronavírus e tudo o que está acontecendo com os olhos da fé. E a Bíblia nos ensina que houve situações muito difíceis em que as pessoas precisaram parar de ter medo, parar de olhar com medo e começar a olhar com fé. E você? Você vai olhar com medo ou vai olhar com fé? Agora eu preciso colocar o meu óculos de verdade, porque ele me ajuda a enxergar as letrinhas miúdas da Bíblia. Pois é, porque essa história que eu vou contar para vocês hoje, é claro, está na Bíblia, a palavra de Deus. E ela fala do encontro de Jesus com um homem chamado Jairo. E foi para esse homem que Jesus disse o que eu estou te dizendo hoje: não tenha medo, tenha fé. A Bíblia diz que esse homem chamado Jairo, ele foi ao encontro de Jesus porque a filhinha dele estava muito doente. Essa vai ser a filhinha dele na história de hoje. Estava muito, muito doente, estava de cama. E a Bíblia conta, aqui no livro de Marcos, no capítulo 5, começa lá no versículo 21. A gente não vai ler tudo aqui, mas você pode ler em casa depois. A Bíblia diz assim, ó: quando chegou ali, um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo, ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. Então, Jairo era um homem muito importante. E aí eles estavam indo para a casa de Jairo, porque Jairo pediu para Jesus. Jairo falou: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Então Jairo, mesmo sendo tão importante, ele reconhecia que Jesus era o único que tinha poder para mudar aquela situação. Então Jesus foi com Jairo para a casa dele. Só que no meio do caminho vieram umas pessoas com uma notícia muito ruim, uma notícia muito triste. E elas disseram assim, ó: não adianta mais incomodar o mestre, tua filha já morreu. Mas olha aqui o que Jesus fez. Jesus não deu atenção àquelas notícias. E você anda dando atenção a notícias ruins? Mas olha o que Jesus disse para Jairo: não tenha medo, tenha fé.
e Jesus foi com Jairo, Pedro, Tiago e João lá para a casa de Jairo. E quando chegou lá, a notícia era de morte, mas Jesus chegou para trazer vida. Hoje a gente está vivendo um tempo de notícias de morte, notícias tristes, mas Jesus está pronto para trazer vida sobre o Brasil e sobre todo o mundo. E assim Jesus fez com aquela menina. Quando Jesus chegou naquela casa e a notícia era de morte, Jesus disse: ela apenas dorme. Menina, levanta. E aquela menina levantou, aquela menina viveu, aquela menina se alegrou e todos ficaram espantados e alegres com aquilo que Jesus tinha realizado naquele dia. Sabe o que a gente aprende com isso? Jesus, ele pode mudar qualquer situação, qualquer circunstância difícil, porque ele é o mesmo Jesus que tirou da morte aquela menina, é o mesmo Jesus que fez tantos milagres, é o mesmo Jesus que venceu a morte morrendo na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus quer te dar vida, Jesus quer que nesse tempo você encontre vida na palavra dele e não tenha medo, tenha fé. Outra coisa que é importante dessa história da Bíblia é que Jesus, ele ama e se importa muito com as crianças. A Bíblia conta várias situações em que Jesus curou, em que Jesus trouxe a vida, em que Jesus abençoou crianças. E eu quero deixar isso bem guardadinho no meu coração e você guarda no seu também. As crianças fazem parte do plano de Deus. As crianças são muito especiais para Deus. E é por isso também que eu quero deixar um desafio para você. Eu quero que nessa semana você converse com Jesus, que você não tenha medo, tenha fé. E por essa fé você converse com Jesus e pergunta para ele: Jesus, o que vai fazer com esse coronavírus? O que o Senhor vai fazer com esse coronavírus? E aí o que Jesus colocar no seu coração, você vai fazer um desenho bem bonito e vai mandar uma foto para a gente poder ver o que Jesus compartilhou com você, tá bom? E a gente vai se encontrar aqui na próxima semana e na próxima, para a gente aprender que não precisamos ter medo, mas que nós devemos ter fé. Então, com muita fé, agora eu convido você a fechar os seus olhos e nós vamos agradecer a Deus e dizer para Jesus que nós acreditamos que Ele vai nos dar vitória sobre qualquer situação difícil. Papai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor está nos dando um tempo para ouvir a Tua voz. E nós, Senhor, queremos declarar que não vamos ter medo, vamos ter fé. Nós vamos acreditar que acima de toda circunstância difícil, o Senhor tem poder para transformar. O Senhor tem poder para liberar vida, como o Senhor fez. E nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor coloque no coração de cada criança uma palavra de fé, uma ideia de fé, Senhor, e que elas possam a cada dia estar mais pertinho de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor abençoe cada criança de Rondonópolis e que esse seja um tempo delas trocarem o medo pela fé e que a Tua palavra possa crescer no coração delas. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor sempre se importou com as crianças e nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Um beijinho, estou esperando o desenho de vocês e também decorem o versículo que está lá em Marcos 5. Não tenha medo, tenha fé. E aí, galerinha da Igreja Congregacional de Rondonópolis, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos e nós vamos estar essas próximas semanas gravando versículos da Bíblia de uma maneira muito fácil e divertida para memorização, que se chama de versículo. Como é que é um de versículo? É um versículo cantado. Nós vamos fazer um versículo cantando em uma melodia e em uma batida para ficar bem divertido. Vamos então fazer o nosso de versículo de hoje? É um versículo muito facinho. É assim, ó. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Marcos 5,36b. Marcos 5,36b. Bem facinho, não é? Cantem comigo aí, para a gente gravar. Só na melodia, estalando os dedos primeiro. Vamos lá, de novo. Não tenha medo, tenha fé.
Não tenha medo, tenha fé. Marcos 5,36b. Marcos 5,36b. Muito fácil, não é? Vamos colocar agora uma batida para ficar bem legal? Só que lembrando que o mais importante é cantar o versículo. Mas vamos lá na batida para ficar show, ok? Nós vamos fazer 2 tapas na mesa e uma palma, beleza? Ó. Desse jeito. Vamos colocar o versículo? 7, 8. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Marcos 5,36b. Marcos 5,36b. De novo. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Marcos 5,36b. Marcos 5,36b. Então é isso, galerinha. Espero que gostem. Nas outras semanas vamos estar mandando também versículos, ok? Façam aí na casa de vocês e decorem. Fiquem com Deus.